Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Vivendo da Palavra e ao nosso canal IP Aê Carvalho. Eu sou o Wendel e hoje eu estou aqui com ele, antigo seminarista e mais novo, Reverendo Daniel Rubenal. Wendel, é um prazer estar com você nessa tarde e estar com nossos irmãos do canal da Igreja Presbiteriana de Aê Carvalho. Eu creio que vai ser muito proveitoso a nossa conversa. Muito bem. Como você já viu pelo título deste vídeo, hoje nós vamos tratar sobre ecumenismo. Um termo que pode não ser conhecido para muitos, né? Mas que logo você sairá desse vídeo já entendendo muito bem sobre o assunto, com as explicações que teremos aqui do Daniel. Mas eu já gostaria de começar explicando um pouco esse termo. Daniel, por favor, complemente, caso você achar necessário. O ecumenismo é um movimento que visa a união de religiões. Essa é uma das partes. Existem dois tipos de ecumenismo. O que visa a união entre religiões e o que visa a união entre a religião cristã. Certo? Nós vamos tratar um pouco sobre essas duas visões. Pensando um pouco sobre o ecumenismo visando a união interreligiosa, ele é mais no sentido de união, no sentido muitas vezes que isso é perigoso, nós vamos tratar um pouco sobre aceitar, por muitas vezes, o que outras religiões estão dizendo, pelo simples fato de serem coisas consideradas boas, amorosas, agradáveis, que não ferem ninguém, e por muitas vezes você acaba entrando em doutrinas, em cultos religiosos, porque não provém da palavra do Senhor, não são diretamente ao nosso Deus, mas que, por visando a paz, a união, você acaba aderindo, ou por muitas vezes aceitando que as pessoas fazem, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, né? Porque só o cristianismo seria a religião certa, né? Que leva à salvação da alma, certo? Então, dito isso, Daniel, já falando um pouco sobre o termo, gostaria que você começasse já explicando quais são os malefícios do ecumenismo interreligioso. Malefícios pensando muito mais na igreja. Tá. O ecumenismo é um mal para a igreja. É um mal para a igreja. Por quê? Porque parte de um ponto de vista extremamente importante. Rubem Alves, em um dos seus livros, ele conta a seguinte ilustração para defender o ecumenismo. Ele diz que, uma história famosa, 4 séculos foram apalpados no elefante. Eles estão lá. E o sonho desses séculos era ver um elefante. O elefante estava passando em uma determinada região, e só olha, eles ouviram o pessoal dizendo, olha, o elefante está passando. Aí fala, agora é nossa hora, vamos ver como que é o elefante. Né? E chegando lá, um abraçou uma pata, outro pegou na tromba do elefante, outro pegou na orelha e outro pegou do lado do elefante. Aí o cego número 1, olha, eu já sei como que é o elefante, é como se fosse uma coluna. Ele pegou na pata. Segundo, que pegou na tromba, falou, não, o elefante é como uma mangueira. O terceiro falou, não, é como uma palmeira. Ele pegou na orelha. O quarto pegou do lado, falou, não, é como se fosse uma parede, um muro. E eles começaram a brigar entre si. O que aconteceu? Essa história diz que eles se separaram e cada um virou uma seita. O elefante como madeira, o mangueirismo, o murismo e assim por diante. E eles nunca mais se falaram e criaram seguidores, igrejas e tudo mais. Então, Rubem Alves e outros de teologia liberal vão dizer assim são as religiões. As religiões são cegos tentando apalpar o grande Deus. Então, às vezes, o judaísmo de um jeito, a igreja de outro, o judaísmo de outro, o cristianismo de outro, mas é o mesmo Deus. E a gente está querendo caso com pouca coisa. Eu diria que isso é ruim, por quê? Porque pessoas que acreditam nesse tipo de coisa partem do pressuposto de que elas têm a visão do outro. Então é extremamente arrogante, porque quem sabe o que é o elefante? Quem narrou a história. Então o ecumênico arroga para si que ele tem a visão do todo. Então, eu estou olhando aqui de fora e vocês estão palpando diferentes partes do mesmo ser. Então eu conheço o Deus, ele é um só. E vocês estão pegando apenas fragmentos dele. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus se revelou na sua palavra e de forma mais especial ainda através do Filho. E
toda religião que é contra a palavra de Deus e a esses dogmas que a cristandade tem defendido ao longo dos séculos é mentiroso. E a gente não abre mão disso. Então, por isso. Então, o crente que se assume ecumênico, ele nega a Bíblia. Isso é claro, não tem como você falar que crê na Bíblia, com palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível, e ao mesmo tempo você dizer que um espírita está correto. Ou que um muçulmano está correto. Não tem como. Então, eu diria que há um grande câncer na igreja. Essa tentativa do politicamente correto, sabe? Até onde eu sei, a Bíblia não tem nenhum texto na Bíblia que diz o seguinte: respeitem os falsos mestres. Respeitem as heresias. Não tem. Você respeita a pessoa, mas a heresia não. Você fala, isso que está sendo é uma mentira. E quem cria assim é para o inferno. Não somente com você. Né? Então é basicamente isso. Você percebe que pode ser um tanto difícil e você acaba parecendo até muito chato e quadrado. Porque, por exemplo, você tem igrejas, religiões que elas estão ali, por vezes fazem trabalhos sociais, pregam coisas bonitas, mensagens bonitas, fazem algumas pessoas serem diferentes, serem mais amadas, tudo. E aí você chegar e falar, não, mas isso aí tá errado, sabe? Você acha que pode lidar com isso? Isso é uma boa pergunta. Eu costumo dizer que nós vivemos uma era onde não existe homem de verdade. São raros, vamos dizer assim. São extremamente raros e a sociedade não aguenta homens de valores e que proclamam uma verdade absoluta. Isso muito por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra num colapso e vai dizer o seguinte: olha, vamos deixar esse negócio de verdade absoluta para o lado? Você viu lá o cara da Alemanha tinha uma verdade que não poderia ser contradita por ninguém. O que aconteceu? Então, vamos respeitar, vamos deixar de lado o preconceito. E o problema, então, é que eles colocam no mesmo cesto movimentos como o que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial e o cristianismo histórico que alega ter a verdade absoluta no mesmo patamar. Então, para esse tipo de pessoa, não é só uma questão de ser legal ou não, é ser alguém perigoso para a sociedade. Alguém que tem valores e que acredita numa verdade absoluta. Olha, o que eu diria sobre isso é cumprimento o que ele falou. O mundo vai nos odiar, certo? Se nós fosseis do mundo, o mundo nos amaria. Agora, como não sois do mundo, diz o Senhor, o mundo vos odeia. Porque antes de odiar a vós, odiou primeiro a mim. Então, ser perseguido por Cristo não é um privilégio nosso do século XXI. Vocês são preconceituosos porque vocês acreditam na verdade absoluta da Bíblia. Pois é, isso acontece hoje, mas aconteceu em Roma também. Aconteceu em outros países onde nós fomos perseguidos. Isso não vai mudar. Muda a tática, muda-se as pessoas, muda o país, o momento, mas a perseguição sempre esteve presente. E a gente não muda. É isso. Mas o mundo não vai gostar. Então a gente não prega coisas para que o mundo goste. A mensagem de Cristo sempre foi contracultural. Sempre foi. Pensa o seguinte: o que é a cruz hoje? Do Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, trabalha isso muito bem. Ele fala que a cruz hoje é um símbolo bonito. Né? Uma pessoa está com uma cruz, uns carregam uma cruz e tal. Que legal, o homem direito, né? Na época de Jesus, era um pior instrumento de tortura e morte. Certo? Quando Jesus fala, se vocês querem vir após mim, olha o convite que ele faz. Pegue a sua cruz, que é o pior instrumento de tortura e morte da época, e siga-me. Então, o convite ao cristianismo autêntico nunca foi palatável. É um convite de morrer. É um convite de, se preciso for, ser torturado por amor a Cristo. Eu diria isso. Eu sou convicto de quem é Deus e quem está escolhido. E qual é o preço que eu posso pagar por isso. Você falando, eu pensei que por muitas vezes, acho que o ponto nem é tanto sobre a pessoa, assim, ela nem sabe que ela está sendo contra o mundo, porque por serem religiões que pregam coisas bonitas, coisas boas, e por muitas vezes têm valores que são iguais ao do cristianismo, em algumas questões,
a pessoa fala, mas isso não é algo do mundo. Isso é uma coisa boa, certo? É uma mensagem boa e que é boa, então não é algo do mundo, é algo bom também, então tá valendo, sabe? Como se o pensamento da pessoa realmente não foi sobre não entender direito o evangelho em si. Foi pensar que a mensagem da Bíblia, o evangelho, era somente sobre valores, sobre mensagens bonitas, sobre uma vida após a morte, alma, recompensa. Pensar mais nesse sentido e não como Jesus, o único caminho, é somente em Cristo. Exatamente. Sabe? Uma coisa que você colocou é o parâmetro de bondade das pessoas. Aí pega, né? O que é uma coisa boa para alguém que não acredita, na verdade, no Evangelho, na Bíblia? O padrão de bondade não é aquilo que me agrada. O padrão de bondade é o próprio Deus. O nosso bem supremo é Deus. Então, se Deus é o nosso padrão de bondade, tudo aquilo que destoa do seu caráter e da sua palavra é mal. É mal. Eu estive conversando com uma moça, que evangelizei uma moça recentemente, e ela deixou o cristianismo porque ela estava muito presa à doutrina da reencarnação. Ela falou, como que Deus pode ser bom se eu nasci pobre, por exemplo, eu vou morrer pobre e é isso. Né? Olha só a visão da pessoa, né? Ou seja, primeiro, ela culpa Deus por causa do pecado, não entendeu a doutrina do pecado como um ato do homem, tendo consequências nessa vida para todas as criaturas, e ela não entendeu que o nosso bem supremo é o próprio Deus, não é ter nascido no berço de ouro. E que a salvação em Cristo Jesus está acima de qualquer bem, de qualquer conforto que porventura tenhamos nesta vida. Então você vê que são coisas que devem ser corrigidas. Mas seria bom. Não é bom você nasce pobre hoje e depois você morre e nasce rico amanhã? Então, o seu padrão de bondade está ligado aos bens materiais que você possui? Pois é. Aonde está o seu coração? Deus diria. Aí está o seu tesouro. É o pecado da ganância, o amor ao dinheiro. Então, eu vejo que as pessoas não sabem o que dizem quando falam de coisas boas. Então, o muçulmano, por exemplo, ele diz: se você morrer e, ao morrer, você se suicidar, levar infiéis junto com você, como um homem-bomba, você tem todos os seus pecados perdoados e você tem um virgem esperando você no paraíso. Para eles, isso é bom. E como que eu tenho o direito de falar que não é bom? Porque eu tenho um padrão absoluto. Deus, o seu caráter revelado na Bíblia. Então, eu acho que o padrão de bondade aí, a religião fala as coisas, todas as religiões, para os seus seguidores, falam coisas boas. A questão é, vamos compará-las à luz do Evangelho. E você vai ver que também é assim. Agora, uma coisa que você falou que é importante, em todo lugar você tem pontos de verdade. Tá certo? Então, por exemplo, o judaísmo é contra o adultério, como nós também somos. O muçulmano é contra você usar drogas, nós também somos. Então, você tem pontos de verdade, porque é impossível você viver no mundo de Deus, vivendo 100% a todo momento numa mentira. Gente, a gente está no mundo de Deus. A verdade é revelada na criação. E por criação, não estou falando apenas no periquito, papagaio e na árvore. Estou falando em tudo, em produção de texto, em trabalho, em tudo. Tudo mesmo, na cultura. Você vai ter relances de verdade. Vai ter. Mas esses relances de verdade não validam o todo. Esse é o problema. Só revelam que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, que é a própria verdade. Bom. Interessante, muito bom. Muito bem. Agora, já falando do outro lado, do bom ecumenismo saudável, entre as variações das correntes cristãs, por que isso deveria ser uma prática? Ok, usando aqui a palavra de Mark Lloyd Jones, um dos autores que mais influenciou no ministério, tem influenciado até hoje. Eu sou ecumênico, mas um ecumênico evangélico. O que é um ecumênico evangélico? Ele prega a união, mas como resultado da doutrina. Qual que é o erro do ecumenismo católico ou ecumenismo secular? Eles pregam a união primeiro.
e deixa a doutrina para debaixo do tapete. A união de denominações, de CNPJs, de vínculos com o fim em si mesmo. Não. Eu creio que a Bíblia me dá base para um ecumenismo que vem primeiro pela palavra de Deus. Então, primeiro você tem a palavra de Deus com seus fundamentos. Quais são os fundamentos? A Bíblia, como regra de fé e prática, inspirada, infalível, inerrante, suficiente para todas as épocas. Isso é inegociável. A divindade de Cristo e a sua humanidade, ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, segunda vinda de Cristo, trindade, por exemplo, é algo muito importante. Não dá para você ter comunhão com cristãos, como você segundo Jeová, eles se denominam cristãos, mas que não creem que Jesus é Deus, como Pai, e que o Espírito Santo também é energia, e que só ele, só a placa deles, somente aqueles que participam do salão do reino, como eles chamam, serão salvos. Não dá para acreditar nisso. Entende? Então, eu acredito que os fundamentos clássicos, que são bem expressos no credo apostólico, por exemplo, é um caminho para nós entendermos quem são os nossos irmãos. Né? Batistas, pentecostais, presbiterianos e tudo mais. Há de se haver um diálogo, é verdade. Há de se haver um diálogo. Mas sempre com o pé atrás para ver se esse diálogo está baseado na doutrina primeiro e não na união pela união. Deve-se tomar muito cuidado com isso. Porque hoje em dia, é interessante, C.S. Lewis, no século XX, já tinha pescado isso, né? Ele disse que em pouco tempo a palavra cristã não valeria de nada. Mas é até mesmo. Quando escreveu o cristianismo puro e simples, né? Ele disse, a palavra cristão, você vai ver, vai perder o sentido. E que hoje a gente vive isso. Se uma pessoa chega para você e fala, você é cristão? Eu também sou cristão. Automaticamente a pergunta é, de que igreja você é? Não é? Porque você quer saber quais são os fundamentos. Porque o católico diz que é cristão, o testemunho de Jeová diz que é cristão, a adventista do sétimo dia, que tem na Bíblia mais dos escritos de Ellen White, vai falar para você que é cristã também. Então, o espírita também fala que é cristão. Então, eu vejo que esse diálogo interreligioso, no celeiro protestante, também é perigoso. Se eu descarto, de primeira, relacionamento com irmãos em Cristo, com pessoas fora do protestantismo, no protestantismo também a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Os neopentecostais se consideram cristãos, né? E por N motivos nós sabemos que eles não seguem os fundamentos da palavra de Deus. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu diria isso. Tem que ter cuidado. Dois cuidados. Primeiro, para você não achar que só a sua tribo, o seu celeiro, ali é salvo. Não é só o presbiteriano que é salvo, nós não defendemos isso. E também não é achar que todo mundo é irmão. Você tem que viver bem no equilíbrio aí, eu diria. Né? Com cuidado do sectarismo, não vira seita, e cuidado do ecumenismo certo. Há de se abrir um diálogo. Hoje, eu acredito que a maior organização que eu conheço, que faz um trabalho assim, não sei, eu conheço, né? É o The Gospel Coalition. Respeito muito. É uma organização, se pode dizer, uma ecumênica protestante. Você vai ter ali batistas, presbiterianos, anglicanos escrevendo, fazendo conferência e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Algo que eu acho interessante acho bastante interessante esse diálogo entre diferentes doutrinas, entre diferentes denominações. Ainda mais quando, por exemplo, tem algum podcast, algum vídeo de debate, porque às vezes você realmente fica tão preso, às vezes, do seu lado e pensa que o outro lado simplesmente é burro. É tipo, nossa, mas isso aqui é tão óbvio, sabe? E você sempre escuta, eles estão errados. Mas aí você fica, nossa, mas por que será? Né? E você escuta eles, você, agora eu entendi, tipo, isso. Mas, tipo, não necessariamente você concorda, né? Mas, entendi que eles pensam assim, eles não são, né, totalmente
sem noção, né? Eu acho interessante, mas por vezes, por exemplo, você consegue ver e você, às vezes, tem eles falam algumas palavras, algumas frases que, tipo, com outro foco, né? Em alguns textos, alguns ensinamentos, que você fala, nossa, eu nunca tinha visto esse foco, né? Desse texto, alguma coisa assim, dá uma lição nova, né? Em alguma coisa. Aí eu acho bem interessante, assim, nessa união, né? De você ouvir o outro lado e conseguir reter o que é bom, né? Mas para isso você precisa saber o que é bom, né? Você precisa ter noção do que realmente é a verdade, ter noções de fundamento da palavra de Deus, realmente que é uma doutrina séria, para você conseguir reter o que é bom, porque senão você pode reter o que é ruim achando que é bom, né? Isso, a gente tem que saber o que nós somos. Senão você se perde. Você não consegue ser pentecostal, batista e presbiteriano ao mesmo tempo. E com pitada de anglicanismo. Tem que ser coerente. Assim, e por exemplo, eu não nasci na igreja presbiteriana. Eu demorei, eu pesquisei, eu procurei saber qual igreja era mais coerente. E de todos eu me encontrei na igreja presbiteriana. Interessante que nossa profissão evangelista, nosso símbolo de fé, vai dizer que existem 3 tipos de organizações de igreja. Igrejas mais puras e igrejas menos puras. Mas são igrejas. Eu acho que as igrejas arminianas são igrejas menos puras. Porque eles têm uma visão errada sobre o amor de Deus. Então Deus não pode amar se não dar o livre-arbítrio para o homem. É o cerne do arminianismo. Porque se ele não fizer isso, ele está obrigando os seus filhos, os seus eleitos a amarem ele. Logo ele tem que deixar você livre. Então há vários erros aí, erros sobre o que Jesus fez na cruz. Para eles, Jesus possibilita uma salvação, não salva eficazmente, efetivamente, possibilita. Está todo mundo se afogando. Jesus vai lá e joga a boia para todo mundo, igualmente. Então, todo mundo. Né? Exatamente. Todo mundo tem a boia. Todo mundo tem a boia e poderia salvar. Jesus morreu por todos mesmo. Então, você vê eu sobre a expiação de Cristo, sobre o amor de Deus, sobre o homem, qual foi o efeito do pecado no homem, em que momento Deus restaurou o livre-arbítrio da humanidade. Porque eles concordam que o homem perdeu o livre-arbítrio no Éden. E tem agora uma inclinação para o mal. Mas eles defendem que Deus restaurou o livre-arbítrio. Aonde você encontra isso na Bíblia? Entende? Então, eu não os considero como ímpios, tá? Mas eu considero eles como pertencente a uma igreja menos pura. Porque não faz jus ao que a Bíblia fala sobre o pecado, sobre a liberdade do homem, sobre os efeitos do sacrifício de Cristo e tudo mais. Duas divisões. Igrejas mais puras e menos puras. E, em terceiro lugar, sinagogas de Satanás. Aquelas que têm o nome de igreja, mas não são igreja. Aí é a igreja que vai dizer, por exemplo, no final todos serão salvos, por exemplo. Eu não concordo, não tem como. O inferno não existe. Jesus vem apenas para nos dar exemplo. Jesus não multiplicou pães e peixes. Aquilo é um mito que aconteceu. Ele estava falando um discurso sobre a importância de doar os nossos bens e tudo mais. Então é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com. Acho que essa forma de a confissão trabalhar nos ajuda. Aí com calma. Aí com calma. Perfeito. E algo que eu já escutei também de missionários é que muitas vezes você tem essa união maior entre denominações e um campo missionário, né? Você está precisando ali, né, de mão de obra, e as pessoas se encontram. Podem me interpretar mal, mas eu sou contra isso. Totalmente contra. Assim, campo missionário que é interdenominacional pode dar muito problema. Porque qual que é a ideia do missionário? Não é fazer com que eles fiquem como crianças na fé o tempo todo. É formar pastores para que os pastores guiem a igreja e vão embora, como aconteceu com a gente. Simon veio, plantou a igreja, os americanos vieram depois, consolidou-se e foram embora. Acabou, a gente cuida agora. Tem pastores brasileiros. Agora, eu fico imaginando, se tem assembleanos, batistas e presbiterianos, vou falar de irmãos. Os dois estão no campo. Dá certo, dá retorno. As pessoas são convertidas. Eles montam uma igreja. E aí, você vai ordenar mulher? O batista ali ordena.
Vai poder falar em línguas no culto? Porque o assembleano, ele vai induzir as pessoas a buscar a segunda bênção. Você vai batizar os filhos? O batista vai falar que não pode. Eu vou querer batizar os filhos dos crentes. Eu acho que cria mais confusão ainda. Eu entendo que é melhor ter diferentes de trabalho. Eu vou te falar, a igreja presbiteriana um dia fez um acordo com a igreja luterana, que nunca deveria ter feito. Na época da colonização alemã do sul, eles falaram para os luteranos o seguinte: vocês evangelizem essa parte, e a gente evangeliza do sudeste para cima. Agora você vai para o sul, você tem poucas igrejas bíblicas. O luteranismo lá é quase inexistente, e as que tem são liberais. A Igreja Luterana, no passado, publicou a bandeira do movimento gay na sua página oficial. Olha só. Então, não dá para confiar. Nem na nossa denominação, a gente tem que estar lutando aí contra falsos profetas, falsas doutrinas, novas tendências. Na nossa denominação. O que dirá as outras? Então, eu sou a favor de diferentes frentes. Que haja coerência no começo, no meio e no fim. A questão do batismo não é uma preferência nossa. Não é porque a gente gosta de batizar criança. É uma convicção bíblica, teológica. E você vai abrir mão disso? Você está disposto a abrir mão disso? O que mais está disposto a abrir mão? O batismo está frente, agora a gente vai lembrar por exemplo, do sacrifício de Jesus. Olha, que não tem poder nenhum no símbolo, na ceia, no pão e no vinho. Não tem poder nenhum. É só uma memória. O presbiteriano acredita, nós acreditamos que a presença de Deus é real ali, de forma mística. O pão é pão, o vinho é vinho, mas nós somos alimentados espiritualmente. E tá certo. Paul Truman veio ao Brasil certa vez e trouxe essa polêmica, né? Tinha Batista e outros ramos, e ele falou numa conferência: se nós fôssemos fazer assim aqui, eu não tomaria com vocês. Porque nós discordamos sobre o que significa ser. Então, ficou, né? Então, é porque você tem que buscar coerência. Tem que buscar coerência. Senão, para ser incoerente, o mundo já está cheio. Então, eu vejo por esse lado. Já partindo para a última programada, né? Como você vê que pode ser o trato correto com pessoas de diferentes religiões? Pois é. Às vezes, nós queremos ganhar um debate e não a pessoa. Acho que começa na motivação. Você conversar com uma pessoa sobre religião, você quer ganhar a pessoa para Cristo, e é simples assim, tá? Essa moça que falou da reencarnação, tinha outra pessoa com ela, e ela falou: mas e as outras religiões? O que você acha das outras religiões? Faz um pouco da sua pergunta. E eu sei que a outra pessoa era da Umbanda, alguma coisa assim. Eu falei de forma muito tranquila. Eu falei: tirando o cristianismo, todas são falsas. E as pessoas que seguem estão no caminho do inferno, precisam se converter. Essa é a verdade. Mas você tem que ter primeiro um contato prévio. Essas pessoas já me conheciam, queriam ouvir minha opinião. Às vezes a pessoa nem te perguntou nada, você já está falando: nossa, vai para o inferno, hein? Então, você tem que entender. Primeiro, você tem que ter na sua cabeça, existem só dois tipos de religião. Isso ajuda muito a hora de evangelizar. E você provando isso, você já destrava a pessoa. Então, eu te mandar um bando, um monte que gostava do espiritismo e tal. Eu falei: todas as religiões, vocês conhecem qualquer uma, budismo e tal, coloquem sobre a mesa, eu vou colocar todos os meus pontos abaixo. E eu vou mostrar que a minha é diferente de todas. Por isso que é verdadeira. Qual que é, então? Qual que é o seu segredo? Todos são baseados em obra. Você tem que fazer alguma coisa. Seja para o seu orixá, seja para o universo, seja para você reencarnar melhor. Você tem que fazer alguma coisa para se salvar. Você tem que fazer alguma coisa para ser melhor nessa vida. Para você alcançar um paraíso. Todas as religiões são assim. Faça e eu farei por você. O divino falando. O cristianismo é singular. Eu estou dizendo que você tem que fazer alguma coisa para ganhar o céu. A pregação é: vocês não podem fazer nada para salvar vocês mesmos. Por isso que Deus enviou o seu Filho
para morrer no lugar de vocês. Se vocês creem nessa palavra, vocês poderão ser salvos. Olha só. A ideia é crer que Deus providenciou todos os meios para me salvar. O que eu faço? Eu creio. E quando eu creio, Deus começa a lapidar o meu caráter para ser coerente com aquilo que eu professo. Então, tem consciência que todas as pessoas que são enganadas, elas vivem uma angústia, às vezes velada, muitas vezes velada, de que elas não conseguem alcançar o patamar exigido daquela religião. Então, você pega essa angústia que está lá dentro do coração, mostrando que ela é incapaz de alcançar esses ideais de qualquer religião, porque ela é pecadora mesmo. E que ela só consegue alcançar a verdadeira justiça diante do meu santo em Cristo. É isso. Eu acho que respeito pela pessoa, espera, ganha amizade, construa ponte. Lembra da mulher de Samaria? Jesus chega para a mulher de Samaria e começa a falar. Ele dá um pouco de água. Né? Igual, sendo tu judeu, vai me pedir água por quê? Opa, Jesus já abriu uma ponte já. Então, construa pontes primeiro. Mostre que você está preocupado com o destino eterno daquela pessoa. Isso que eu acho interessante, porque acho que muitas vezes a gente pode se perder no pensamento de não pensar naquela pessoa como uma pessoa que vai ser evangelizada. Uhum. Que você pensa, já tem a religião dela. Então, tipo, eu não vou ficar sendo chato, né? Ela já tem a religião dela, ela não vai se convencer do que eu tô falando, porque ela já tá seguindo. Acho que muita gente pode pensar que evangelismo é para quem tá neutro, Boa, verdade. ou para quem é ateu, né? Algo assim, mas não, para você não querer ser a pessoa chata que vai ficar querendo convencer os outros de que a dele está errada, a sua está certa, que ele já tem, e você acabar perdendo um pouco disso, né? Mas na realidade não. Elas também são pessoas que precisam ser evangelizadas, elas vão falar a verdade. Né? Eu vi uma tira daquele brother vivo. Brother, eu sei que é um rapaz que desenha, faz várias tiragens. É brother vivo, ele faz várias. É Marcos Nath o nome dele. Muito interessante. É uma parte. E tem uma tiragem que ele faz, como se fosse uma tiragem, né? Animada, que é o seguinte: um homem estava num prédio, numa reunião de trabalho, e esse prédio estava cheio de trabalhadores. Pessoas que ele conhecia, conviveu, trabalhou muito tempo lá. E ele era o único que sabia que tinha uma bomba no prédio. Ele desce, depois da reunião, ele sabe que a bomba vai explodir daqui a pouco, e sai. E ele olha, o prédio explode. Mas ele sabia. Aí ele aplica isso para pessoas que têm a verdade. E sabe que muitas pessoas que ela conhece, muitas, estão se perdendo. Estão a caminho da perdição eterna, do inferno, da distância de Deus. E ela vai lá. Eu também é pessoal. A bomba vai explodir. Eu sei, mas não sei a hora de sair. Bem, eu vejo assim, na minha experiência, eu tenho evangelizado muitos evangélicos. Muitos. Então, às vezes a pessoa, você vai evangelizar a pessoa, ela fala, não, eu sou evangélica. Eu falo, ok. Então você morreu, para onde você vai? Eu não sei, quem sabe. Faz muita coisa boa. Olha, obras. Onde eu coloquei budismo, espiritismo, islamismo. Coloquei tudo na reunião de obras, né? Se você perguntar para o evangélico que vai para o céu, ele vai olhar não para Cristo, não para a cruz. Para si mesmo. Olha, eu sou obreiro há muitos anos, como eu vi de um rapaz. Sou obreiro há mais de 30 anos. Se eu não merecer, quem vai merecer? Olha só. Então, de verdade, pouco me importa se a pessoa evangélica, a desde berço, se ela já tem religião, eu vou pregar o evangelho para ela. Eu sei que a maioria dos evangélicos não sabe o que é evangelho. É a cristianidade não sabe. Então, eu acho que isso, você construir uma ponte, e quando você for cortar esse assunto, não busque mostrar que você quer a verdade. Eu tô certo, você tá errado. Não. Mas você está preocupado com outra pessoa. Porque isso é tudo diferente. Sabe? Isso não só para pessoas que têm religião declarada, mas para homossexuais, por exemplo, travestis e tudo mais, prostitutas. Às vezes parece que a gente quer dar apenas uma lição de moral. E o que a gente tem que entender é que lição de moral é que a gente pode. Isso machuca, mas não transforma ninguém. Ao passo que o evangelho,
O evangelho muda a pessoa. Não é, você tem que ser assim, você tem que fazer. Não. Tudo que você tinha que fazer, você falhou. Eu também. Por isso que eu precisava de um redentor. Acho que é por aí. Por aí. Para fechar, uma pergunta que eu pensei, você acha interessante uma união entre diferentes religiões para uma pauta social que tem em comum? Aí é complicado, hein? Como, por exemplo, só dando um exemplo aqui, como, por exemplo, às vezes tem uniões entre evangélicos e católicos para falar contra o aborto, por exemplo, porque aí une forças para um bem maior. Sim, mas com cuidado. O que você acha do racismo? Contra? Completamente? Uma coisa ruim, certo? A opinião de nós temos dessa coisa. Racismo é uma coisa ruim. Martin Luther King, os grandes aí arautos contra o racismo e pela destruição do modelo de segregação que a gente pode fazer. Martin Luther King era pastor, reverendo Martin Luther King, crente. Martin Luther King não tinha escola político. Ele não tinha espaço, como os senadores brancos tinham na época. Então ele fazia política dentro da igreja. Então ele começou a fazer comícios contra a segregação racial em igreja. Isso uniu várias frentes. E foi uma das coisas que destruiu a igreja, por exemplo. A igreja que enviou Simon, porque começou depois do racismo, sempre assim, né? Direitos das mulheres, direitos dos deficientes e tal. E você começa a dar palanque, não só mais para pastores que são engajados em causas sociais, mas para pessoas que não são crentes, mas são engajadas em causas sociais que nem a sua. E essas pessoas vão ficando na igreja, sem se converter. E vem a igreja como um instrumento forte para, às vezes, manipular massas. A gente viu isso nas últimas eleições. Como os pastores evangélicos famosos e milionários são requisitados, né, para fechar alianças políticas. Todo mundo quer saber em quem o Silas Malafaia vai votar. Né? Todo mundo quer saber em quem essa galera vai votar, de Macedo. Porque só o Valdomiro Santiago tem mais de 9 milhões de membros da igreja dele. É muita gente. É muita gente que segue esse cara. Ele fala, meu candidato vai ser o Wayne. Entendeu? Então, tem muita sujeira. Então, uma causa social. Um país contra o comunismo. Ok. Quem que é o de direita aí? Vai ser o Wayne. Você vai ter que citar para os caras. E os caras vão pedir favor. Né? Há uma lei, tem plano diretor. Plano para plano diretor, isso é uma organização que o prefeito faz, certo? O prefeito vai, é aprovado, e você tem regras, por exemplo, de construção em áreas residenciais, tem regras dessas coisas. Assim, graças a Deus eu não sou famoso, então dá para falar essas coisas. Vou colocar só uma dúvida. No plano diretor, era impossível construir o templo de Salomão. Era impossível. Era inviável. Não tinha como. Como aqui. Você não pode chegar e falar, vou comprar todo esse hectare aqui e vou construir um metrô. Não pode. Não pode passar metrô aqui. Vou construir outro shopping. Não pode. Não tem licitação. É casa. Aqui é residência. Então ele conseguiu. Tá dúvida. Certo? Então, eu acho que sempre, vou te falar, sempre foi assim. Quando a igreja se envolve com essas questões de Estado, tem que tomar muito cuidado. E aí, nossa conversa de comunismo, dar mão para esses caras, assim, para essas coisas, tem muito. Receio pelo que a história pela que a história conta, pelas intenções dele, você não conhece. Há causas que são claras e evidentes e não precisa de você se desdobrar muito. Por exemplo, igreja presbiteriana, vocês são contra o aborto? É óbvio, são a favor da vida. Então, ok, os católicos também são a favor da vida, a gente dá as mãos e só de novo juntos. Mas sempre que você for para trás, comício na igreja, esquece. Porque lá nos Estados Unidos, depois do movimento contra a segregação, começou pautas feministas. Por que mulher não pode ser pastora? Que preconceito é esse? Com pessoas que ficaram lá, né? E começou. Depois, se mulher pode,
Porque o homossexual não pode. E hoje, infelizmente, a igreja, que plantou a igreja do Brasil, aceita pastores homossexuais. Tudo começou no movimento de segregação, onde as igrejas começaram a abrir seus cultos para comícios políticos. E pessoas ficaram porque entenderam o papel político da igreja, por exemplo, que não deveria ser esse. Né? Então, temos cuidado. Causas sociais. Eu não sei, olha, de verdade, pensando agora, eu não sei se a igreja deveria se manifestar por nenhuma causa. Uma coisa é um pastor se manifestar com o seu CPF. Outra coisa é o CNPJ da igreja. Igual, eu não falar que a igreja é presbiteriana, foi fraca, porque não se manifestou a favor nem de candidato A ou B na última eleição. Foi certa. O pastor é cidadão brasileiro. Ele tem direito de se manifestar. Ele tem direito. Embora eu não acho sábio. Eu acho sábio isso. Mas a igreja se manifestar como um todo a favor de César, não dá certo. Porque seja quem for que estiver lá, nós vamos criticar. É o papel da igreja. É ser voz profética, né? Então você fechar acordo com alguém tome cuidado. Ações sociais da igreja, portanto, tome cuidado e não use a igreja. Usem o CPF. Não usem o CPF. Daniel, não tenho mais nada a falar, só te agradecer, meu Amém, irmão, por você ter aceitado o convite. Quero te deixar aqui um presente. Da Andréia? Opa, sempre uma patrocinadora. Olha só, doces, bolo, chocolate com a dona Andréia, nossa querida irmã da igreja, mãe do Wendel. Excelente. Eita. Muito obrigado, viu? Isso, eu que agradeço pela conversa. Quer deixar alguma mensagem final? Sim. Cujo descobrimento. De verdade, a gente vive numa época tão difícil onde as pessoas não sabem porque creem no que creem. São presbiterianos porque muitas vezes é a igreja que está próximo da casa dela. São pentecostais pela mesma razão. São batistas, não católicos. Eu diria, saiba no que você crê. É importante isso. É a sua identidade. Se você não saber por que você crê nas coisas que são passadas para você, você nunca vai crescer. Sempre vai ser menino em Cristo, levado por qualquer vento de doutrina. E eu diria também, cuidado com o sectarismo. E aí, vamos praticar o ecumenismo evangélico, como o Lord nos ensinou. Primeira doutrina. Se vocês concordam com a doutrina, a gente tem comunhão independente da placa. Mas primeiro, a doutrina. Certo? Não esqueça disso. Deus abençoe. Tudo bem. E até a próxima aí, né? Até a próxima. Para você que ficou até agora assistindo esse vídeo, eu agradeço a sua atenção. Peço que, por favor, você deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você achar, que vai achar interessante. Se você acha que precisa ver um vídeo assim, se você tem algo bom para falar, por favor, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado. Tchau.